Olá, combatentes do Norte da Guerra. Queria falar um assunto muito importante aqui, né, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, mas tem relação com os nossos dias, né, que é o caso do Marechal alemão Gerd von Rundstedt. O Rundstedt era o decano, né, dos oficiais generais alemães. Ele já tinha lutado, já era general na Primeira Guerra Mundial, né. Ele é promovido a marechal. Ele se demite do exército alemão em 1938 aí, e depois ele é reconvocado, né? E aí depois em Rostov, acho 41, 42, o Hitler demite ele, depois é readmitido, né? E em 1944 ele é demitido pela última vez. Ele foi demitido 3 vezes pelo Hitler. É uma coisa assim interessantíssima a carreira dele. Bom, eu não vou aqui, né, clarear o Rundstedt como muita gente faz. Tem gente que fala que existia os oficiais anti-Hitler na Alemanha e blá, blá, blá. Essa conversa, gente. Estava todo mundo alinhado com os ideais do nazismo. Todos os militares alemães, de uma forma ou de outra, aí, tirando um ou outro, aí, mas todo mundo, a maioria esmagadora, aprovava o que o Hitler fazia, em virtude até das humilhações que a Alemanha sofreu na Primeira Guerra Mundial. Dá para entender isso daí. Eu não acredito nessa fantasia que o pessoal coloca aí de tentar aliviar um lado ou outro. Acho que a gente precisa entender a coisa. Eu acho que esse é mais um maniqueísmo, né, que se cria. E olhar a história de uma forma maniqueísta é pavoroso. Dito tudo isso, eu preciso colocar para vocês o seguinte. Eu acho que o Rundstedt ele tinha uma característica fora de série, que é ser uma pessoa centrada. Ele era um militar centrado. Então o que acontece? Por exemplo, em 1º de julho de 1944, né, o general Keitel, que era aí o faz tudo do Hitler, né, ele era extremamente subserviente ao Hitler, ele liga pro Rundstedt e ele relata a situação ali, né, da frente ocidental, desembarque na Normandia, que os aliados estão avançando, os russos vêm vindo pelo leste, etc. Né? E o Rundstedt fala para ele, façam a paz, seus idiotas, porque ele via que não tinha outra saída. Né? Ele era uma pessoa centrada, é o que eu falo sempre. Ele apoiava tudo que a Alemanha fez, sim, eu não tenho dúvida, embora ele zombasse do Hitler, né? Ele chamava o Hitler de cabo da Boêmia, mas ele foi assediado pelos conspiradores, né, aquele pessoal que queria derrubar o Hitler, que fez o atentado de julho de 44, mas ele não entrou na conspiração. Né? Ele achava que os oficiais prussianos, ele considerava o que os caras fizeram uma traição. Então ele era dúbio, né? Como todo ser humano. O ser humano tem muitas facetas. Eu acho que a gente tem que pegar aquilo que tem de melhor e usar como exemplo. Mas o exemplo que eu tenho do Rundstedt é esse, né? A clarividência dele, a maneira dele enxergar as coisas, tanto que ele é chamado de volta pelo Hitler 3 vezes. Né? É muito interessante a carreira do Rundstedt. Acho que talvez tenha sido o único oficial desse posto, né, na Alemanha que teve essas idas e vindas aí. Isso realmente no alto comando é muito comum. Por quê? Porque à medida que você sobe na posição de uma força armada, né, você especializa muito. E é difícil você encontrar, às vezes, uma pessoa que nem o Rundstedt com toda essa capacidade, né, de olhar o exército de uma forma global, ali, de uma forma holística. É difícil você encontrar gente assim. Por isso que os alemães sempre acabam chamando ele de volta. Final da Segunda Guerra, né, ele acabou sendo perdoado quase no fim da vida já, porque ele estava muito idoso, estava doente, né? Então não tinha como levá-lo a julgamento. Ele morreu em 1953, 8 anos depois de terminada a Segunda Guerra Mundial. Mas eu acho que a lição que a gente tira do Rundstedt é isso. Ele era o adulto na sala, com todos os seus defeitos. Ele sabia das barbaridades que os alemães estavam fazendo na União Soviética, não fez nada para impedir isso. Mas era um cara assim que ele tinha uma visão da guerra, uma visão muito clara daquilo que precisava ser feito. Ele entendeu em 44 que a Alemanha não tinha mais condições de continuar aquilo. Por que eu falei tudo isso? Por que eu gastei quase 5 minutos para falar tudo isso? Porque a gente nota que na Ucrânia, na OTAN em geral, mas nos Estados Unidos em particular, nós não temos mais adultos na sala. O que nós temos é um bando de oficiais que paparicam, né, o Partido Democrata,
um exemplo aí, o general Petreus, que eu costumo chamar ele aí de galã de quermesse, né? Porque fala tudo que o sistema quer dele. Ben Rhodes, então, é muito pior. Eles falam tudo que o sistema quer ouvir, né? Não coloca aí os fatos reais na mesa. E qual é o resultado disso tudo? Quando você tem militares de alta patente, que são subservientes, que não têm coragem, né, de dar uma situação clara para quem de direito, de apresentar uma situação realista, você está enviando pessoas para a morte, que é o que está acontecendo na Ucrânia. A situação se deteriorou ali num ponto que as notícias que chegam lá todo dia agora são as piores possíveis. Já não tem mais notícia boa da Ucrânia. A imprensa até tenta fazer algumas coisas e inventar alguns heróis, aquelas materinhas vagabundas lá, mas nem eles já estão, acho que nem eles já acreditam nisso. Uma matéria cada vez mais parecida com um livro de conto de fadas. Então falta um Rundstedt, né, na OTAN, nos Estados Unidos, na Ucrânia, alguém para chegar e falar, olha, a situação chegou num ponto aí insuportável, né, não vai ter mais o que fazer. A gente já viu algumas vozes se levantando, né, no exército alemão. Eu já vi um almirante e um general darem a real, mas no resto, nos Estados Unidos, né, as mentes claras mesmo não estão no generalato. Eu falo sempre que o adulto da sala do exército dos Estados Unidos é o coronel McGregor, né? Talvez seja por isso que não foi promovido a general. Ele é uma pessoa de uma visão muito clara do que precisa ser feito, né? Ele realmente está vendo o desastre e não está sendo ouvido. E a verdade é que os Estados Unidos caminham cada vez mais para um desastre. Eu fiz um vídeo ontem, quem quiser depois dar uma olhada, que eu falei que em 1 ano e meio a indústria americana só conseguiu aumentar em 10% a fabricação de armamentos. Isso é terrível. Mas por que isso acontece? É uma indústria viciada, muita corrupção, as cadeias logísticas estão completamente comprometidas, indústria muito financiarizada, né? As decisões políticas são as piores possíveis, os próprios empresários não veem muita certeza nos seus governantes, então é uma situação muito complicada a que acontece nos Estados Unidos. Falta um adulto na sala, falta alguém para olhar a coisa com muita clareza e dizer, olha, não dá para continuar dessa forma, a gente vai precisar fazer uma série de mudanças aí, né? Cortar na carne muita coisa, né? Afastar muita gente, se a gente quiser efetivamente subsistir como potência, né? Os Estados Unidos está sendo colocado em xeque por inimigos, adversários que têm uma capacidade, a Rússia tem uma capacidade militar enorme, isso ficou provado agora na guerra da Ucrânia, e a China, né, tem um poderio industrial incomparável e correndo por fora vem vindo Irã e Coreia do Norte. Esse pessoal vai atrapalhar bastante. Então acho que no curso da história dos Estados Unidos eles nunca precisaram tanto, né, de um Gerd von Rundstedt da vida, de alguém que com todos os seus defeitos e virtudes, né, sabia olhar com clareza o que estava acontecendo com as forças armadas e com o seu país, né, no que toca à estratégia geral.